Nosso tema de hoje foi definido como apego e possessividade, soltando as amarras da mente. Esse tema do apego e da possessividade, ele é um tema central dentro da psicologia oriental, né? Ele é um tema bastante enfatizado no budismo, e qualquer das religiões filosóficas, das tradições filosóficas e espirituais, tanto do Oriente como a nossa, no Ocidente, fazem foco nessa questão: apego e possessividade. Para desenvolver esse assunto aqui junto com vocês, eu queria começar com a noção de caminho, que também é um tema central dentro da perspectiva espiritual da vida. Caminho. O que é o caminho? O caminho parte da ideia de que cada um de nós carrega dentro de si a inteligência criadora que cria os universos. Essa relação entre quem nós somos e de onde nós viemos, e toda essa potência criadora, amorosa e de sabedoria que foi definida pelos antigos como Theos Sophia, a sabedoria divina, corresponde a uma dimensão inerente a toda a vida, em que a potência, a potencialidade dessa consciência cósmica se expressa na parte. O todo se expressa na parte. Entre a parte e o todo, portanto, se cria uma tensão criativa. Essa tensão criativa é também uma atração. Atração que faz com que o ser em evolução, seja em que nível esta evolução aconteça, se sente pressionado, impulsionado para caminhar na direção da ativação das suas plenas potencialidades. De maneira que, olhando à volta para toda a natureza, você vê que uma mangueira a semente da mangueira vai se transformar numa árvore que vai dar manga. Qualquer ser vai na direção desse código interno que faz com que se complete a sua potencialidade. Em nós, seres humanos, esse caminho de pleno desenvolvimento da potencialidade, né, frequentemente ganha a conotação, literalmente, de um caminho. Um caminho para, vamos dizer assim, nos tornarmos quem realmente somos. Esse caminho é um caminho para dentro, na medida em que envolve ampliação da percepção para toda a nossa experiência subjetiva, e é também um caminho para fora, na medida em que envolve uma ampliação da percepção também para como as coisas se organizam fora de nós. E algumas fontes de sabedoria dizem que com o avanço do caminho nós começamos a perceber que esse dentro e fora vai se diluindo. E que o fora espelha o que está dentro e o que está dentro espelha o que está fora. A culminância desse caminho, segundo as tradições místicas, é a experiência da não-dualidade. Não-dualidade significa um tipo de consciência. Um tipo de consciência que percebe claramente que tudo está conectado com tudo. Mas uma outra expressão desse atingimento das fases mais profundas do caminho é justamente que todo o potencial do ser acaba se expressando. Então, se nós somos e carregamos dentro de nós toda essa potencialidade infinita que cria os universos, né? Toda essa potencialidade de sabedoria que organiza todas as coisas,
é compreensível que, em toda a história da humanidade, nós tenhamos visto surgirem de formas diferentes e com diferentes apresentações a filosofia que diz que todos os seres humanos caminham para o encontro com o Pai, o encontro com o sagrado, o encontro com o Pai externo, em algumas tradições, com o Pai interno, mas enfim, que a consciência do indivíduo, ela é banhada e ela é penetrada pela consciência maior que habita no fundo de cada ser. Essa noção de caminho para nós, então, é muito importante, porque caminho significa que aqui e agora existe em nós uma força criadora que nos impulsiona para a nossa realidade mais profunda. E essa jornada faz com que, quanto mais nós respondemos a esse chamado, né, mais plena de sabedoria, de amor e de força vai se tornando a nossa consciência, ou a consciência da parte. Uma outra maneira de falar do caminho, pegando uma analogia com, por exemplo, a serpente, que foi um mito bastante presente em tradições espirituais, é que a serpente, a um determinado tempo, ela vai trocar de pele. Aqui mesmo em Brasília, todo ano nós testemunhamos esse fenômeno impressionante, lindo das cigarras. Passam anos na terra, saem da terra, sobem nas árvores e precisam deixar fora a casca, né? Rompem a casca para poder continuar o seu crescimento, o seu desenvolvimento e poder cumprir a sua função. Então, a troca de casca, a troca de pele, é uma outra forma de falar do caminho, que nos remete à ideia de uma constante transformação que ocorre aqui e agora em todos nós. Quando vocês se olharam no espelho hoje pela manhã, provavelmente se olharam, imagino que só muito poucos não precisam mais se olhar no espelho. Vocês não devem ter percebido diferença para o que vocês eram ontem, ou semana passada, ou um mês, ou mesmo o começo do ano. Mas não tenho dúvida de que havia uma diferença. Porque o processo da vida é um processo de constante mutação. E mesmo que aparentemente as mudanças não ocorram, elas estão em processo. Essa é uma grande mensagem da vida, né? Que de igual forma se expressa nessa metáfora dos seres que trocam de pele, né? Porque nós estamos em transformação. E se é verdade que todas as formas de vida têm pulsando dentro delas a sua trajetória evolutiva como um impulso evolutivo, muito provavelmente a troca de peles tem uma função estratégica. Provavelmente é por isso que o tema do apego e da possessividade é tão valorizado nas mais diversas tradições espirituais. Olhado do ponto de vista da ciência, especialmente nas teorias evolutivas, possessividade é uma experiência importante. Possessividade, apego, importante. Apego, especialmente. Vamos falar um pouquinho dele. Porque o apego é a experiência de me sentir tão identificado com alguém ou com algo que essa vinculação ela é sentida como inquebrável. E se ela for quebrada, algo em mim se destrói. E eu sinto medo disso. E com o medo do sofrimento, eu encontro várias estratégias para que aquilo que é o objeto do meu apego não se afaste de mim, e que eu de fato não perca, né?
um olhar evolutivo para esse fenômeno psicológico, e que tem todo sentido, é que o apego foi um dos responsáveis pela evolução da nossa espécie. Porque o apego fortaleceu vínculos. E esses grupos, esses clãs, essas relações que se estabeleceram em tempos remotos, permitiram que os grupos se apoiassem e continuassem juntos. E vocês sabem bem que nossa espécie não teria sobrevivido às condições da natureza se não fosse a capacidade de estarmos juntos e em cooperação. Cooperação entre as partes. Recentemente, uma pesquisa revelou que, por meio de achados de fósseis, né, ou de fósseis, não digo, esqueletos muito antigos, que as comunidades do passado, do tempo dos coletores-caçadores, não abandonavam os seus membros doentes ou feridos. Levavam eles consigo. Né? O que acrescenta uma certeza a mais a essa ideia de que o sentido de cooperação foi fundamental na nossa evolução como espécie. Né? Então, apego como uma característica dos vínculos, o apego como motivador da manutenção de vínculos, tudo isso faz parte do funcionamento normal da nossa psique, dos nossos grupos. Né? Possessividade, que é a experiência de se sentir vinculado com algo ou com alguém, de maneira que esse algo ou alguém já não se dissocia de mim mesmo, e que sobre ele, e para não perdê-lo, eu entro na experiência do controle e do poder. Né? Controle e poder tem grande relação com possessividade. Talvez tenha sido também uma estratégia evolutiva, né? Porque provavelmente essa experiência permitiu que estruturas sociais ou objetos ou realizações fossem tão identificadas com aquele que a gerou, que o sentimento de possessividade permitiu a manutenção e a proteção daquelas realizações e bens. E de uma forma muito curiosa, a possessividade acaba tendo uma grande relação com o apego. Porque na medida em que o apego se constitui como um vínculo delicado que traz o medo da perda, é natural que estratégias de controle e poder sejam exercidas sobre aquele a quem o apego liga, fazendo com que a possessividade acabe sendo também uma característica dos vínculos. Eu sofri muito por apego e sofri muito por possessividade. Demorei muito para aprender um pouco sobre essas coisas. Nem acho que tenha aprendido plenamente isso. Mas tenho absoluta certeza que todos vocês que estão aqui sofreram também. Porque essa é uma experiência humana nossa, de fato. Não acho que exista alguém que não tenha tido esse tipo de sofrimento. O que nos coloca numa perspectiva paradoxal, que é aquelas experiências que possivelmente garantiram a sobrevivência da espécie, são também fontes de grande sofrimento. Aí entram as tradições espirituais, que colocam ênfase no desapego e na não possessividade. Porque essas tradições, muito frequentemente, como eu disse antes, de uma forma ou de outra, de maneira mais óbvia ou menos óbvia, mais explicitamente ou de forma muito encoberta, todas elas falam de um caminho. E uma outra maneira de falar do que é esse caminho
é em termos de libertação da consciência. Libertação da consciência é a experiência de trocar de pele. De trocar de pele na dimensão mais subjetiva. Libertação da consciência é o abandono de crenças que não funcionam mais, o abandono de ideias que já se tornaram velhas. Libertação da consciência significa também se libertar de todas as amarras que prendem a consciência a um estado limitado, né, de repetição de experiências, que no budismo é chamado de samsara, e que nos coloca muito parecidos com hamsters numa rodinha gigante, e que, portanto, deixa a nossa consciência sempre presa ao conhecido, sempre buscando se proteger do sofrimento, sempre tentando se livrar daquilo que tem medo. E ao fugir do medo, exercemos controle e poder. Essa dinâmica de medos e poder tem sido responsável por grandes tragédias e por muitos sofrimentos. Eu chego a pensar que muito poucos aqui que estão acompanhando esse raciocínio não terão identificado nas suas próprias vidas essa, vamos dizer assim, complexa relação entre medo e busca do exercício do poder sobre alguém ou do poder sobre alguma situação. Porque a nossa história como humanidade é pontilhada de exemplos em que os conflitos foram gerados por medo de perder uma condição, por medo de perder uma posição, por medo de perder algo que você pensa que lhe pertence, ou alguém que você pensa que lhe pertence. E muito provavelmente, a maior parte dos crimes passionais partem dessa experiência. Mas um crime passional é um exagero, absurdo, quase inacreditável. De uma forma muito mais sutil, essa experiência de busca do poder e do controle pelo medo da perda, ela ocorre também de formas muito mais delicadas, muito mais difíceis de perceber. Quem convive com organizações sabe bem como é fácil de encontrar exemplos de pessoas que, ao ocuparem um cargo, se identificam de tal forma com esse cargo que vão fazer todo o possível para não perdê-lo. Os melhores exemplos são as ditaduras. Vocês todos devem conhecer, talvez até nas próprias vidas pessoais, relações onde a dependência é tão profunda, que se exercita tragédias e modos de controle sobre a consciência do outro, para não se correr o risco de que o outro fique mais livre e perca, e nós percamos o papel que nós temos na vida dessa pessoa. Vocês percebem que apego, possessividade e aprisionamento da consciência é uma dinâmica humana universal. E quando se fala em descoberta dos potenciais, das potencialidades da nossa consciência, nós vamos inevitavelmente chegar no que amarra, como se fosse uma âncora, o real progresso espiritual de cada um de nós. Essa imagem de uma âncora eu não escolhi por acaso, porque a âncora é uma estratégia. A âncora permite a um veículo, um barco que se locomove na fluidez das águas e que pode ir para qualquer lugar, dependendo do vento, que pode exercer algum controle razoável e exerce controle sobre como administrar as direções do vento, de maneira que aquele que sabe como lidar
com a direção do vento, vai a qualquer lugar. Um bom marinheiro sabe fazer isso. Mas todo bom marinheiro sabe também que há momentos em que é preciso atracar. E atracar envolve aterrar aquilo que não está na terra, né? Aquilo que é fluido, aquilo que tende a se deslocar ao sabor da natureza. E então, para atracar, nós precisamos da âncora. E a âncora nos conecta à terra. E quando ela nos conecta à terra, ela dá uma certa segurança, porque delimita o circuito no qual esse barco vai transitar. Portanto, uma âncora aterra a experiência. Os vínculos, com ou sem apego, também aterram a experiência. Porém, os vínculos com muito apego têm âncoras muito pesadas. Os vínculos com muita possessividade são realmente pesados. Nesse aspecto, a âncora deixa de ser um instrumento para dar segurança ao barco. Ela passa a ser um impedimento ao movimento do barco. Ou seja, quando a possessividade, quando a experiência do apego está profundamente enraizada na consciência, ela sufoca e tende a paralisar o processo de mudança de pele. A consciência vai se tornando pesada e presa. Vocês sabem que todos os organismos na natureza funcionam a partir de um sistema de necessidades. Os instintos garantem essa necessidade. Nós, seres humanos, também. Todos nós temos um sistema de necessidades que orienta nosso desenvolvimento, orienta nosso caminho. Perceber essas necessidades é uma questão de saúde. Quando uma necessidade ou uma situação se torna problemática na nossa vida, ela tende a não abandonar a consciência. Nós passamos a testemunhar um efeito muito interessante de observar, que é que a nossa mente fica fixada naqueles assuntos que não foram bem resolvidos. Isso é um sistema de saúde. É o organismo mostrando para nós mesmos, o organismo que eu digo é esse sistema inteligente de necessidades, mostrando para a consciência que tem algo que não permite mais o livre fluxo, a livre evolução do processo do viver. Por isso que ficamos fixados a alguns assuntos mal resolvidos. Quando a gente fala de apego e possessividade, a gente está falando de um campo fértil, muito fértil, para questões mal resolvidas. Porque a partir da experiência do apego e do controle, o que fundamentalmente acontece? A nossa relação, ela se fundamenta num medo sutil. Mesmo que ele não seja claro, mesmo que ele não seja evidente, na raiz da experiência do apego está um medo. Na raiz da experiência da possessividade, ali está o medo. Essa é uma mente com medo. Foi o que Krishnamurti nos tentou alertar. Como o medo é uma âncora negativa que deixa a mente aprisionada numa fase da sua evolução e não deixa ir à frente. Nesse aspecto, apego, possessividade são pródigos em criar situações das quais nós não nos libertamos. O resultado final, especialmente quando olhado do ponto de vista das práticas espirituais e das filosofias de autoconhecimento, é que o estado de mente tingido pelo apego e pela possessividade tem tudo menos tranquilidade. Esse é um estado inquieto, porque ele está baseado na insegurança.
quais são os conselhos libertadores que nós acabamos encontrando nessas tradições? Buda fala explicitamente do desapego. Nos evangelhos gnósticos, você encontra uma passagem belíssima. Não faça sua casa sobre uma ponte, sede passantes. Ou seja, uma exortação quase a uma mudança de perspectiva. Uma mudança de perspectiva que honra um dos grandes ensinamentos, por exemplo, do budismo, que é o da impermanência. Todas as coisas mudam. E segundo uma visão profunda, espiritual, elas não mudam por acaso. Elas mudam a partir dessa ordem evolutiva. Elas mudam porque existe algo mais desse projeto em desenvolvimento, esse projeto incompleto, que é a própria vida e que somos nós mesmos. Há novos passos a dar. Portanto, a compreensão da impermanência promete ter um efeito chocante na consciência de uma pessoa que leva a sério uma meditação sobre ela. Primeiro que impermanência é uma verdade, é uma das mais inquestionáveis verdades, vamos dizer assim. Tudo é movimento. No nível subatômico, tudo é movimento. No nível que nós vemos e constatamos, tudo é movimento. Tudo é movimento o tempo todo. E esse movimento vai sempre se revelando com novas caras, com novas expressões. O caminho, muitas vezes, também é definido como um caminho de aprendizado, porque envolve um amadurecimento da consciência. E o que é um amadurecimento da consciência? Trocar velhos entendimentos por novos entendimentos. Trocar a qualidade das relações por outro nível de qualidade. Aqui a gente entra diretamente no cerne dessa questão do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento da consciência, que é a presença do apego e a presença da possessividade na mente, por mais que cumpram uma função evolutiva, prometem ser entraves graves na conquista de uma mente livre. Como apego e possessividade facilmente nos remetem às relações humanas, eu imagino que alguns de vocês devem estar se perguntando, mas uma mente livre e que consiga desenvolver nela o desapego, não é uma mente solitária, uma mente sem vínculos? Primeiro que não é possível uma mente sem vínculos. Nós estamos vinculados com tudo e com todos. No nível muito profundo, viver é experimentar vínculos. Em relação a pessoas próximas e pessoas por quem nós temos sentimentos profundos, esses vínculos não precisam estar associados a posse e apego. Muito pelo contrário. Se esses vínculos são profundos, eles são vínculos de amor. O amor é o real vínculo da realidade. É o princípio último que faz com que os universos funcionem. É o que gera a atração entre todas as coisas. O amor é o vínculo real. E dá para dizer que uma mente que conhece a si mesma é uma mente que cresce em amor, necessariamente. Porque se ela não cresce em amor, não é espiritualidade que ela está fazendo. Ela pode estar fazendo erudição religiosa, ela pode estar fazendo uma corrida pelo poder religioso, mas não uma mente espiritual. Porque uma mente espiritual, ela é uma mente sensível. E uma mente sensível é uma mente que sabe criar vínculos.
Portanto, isso aqui é muito importante. A qualidade das relações é a medida da real espiritualidade. Eu vou repetir. A qualidade das relações é a medida da real espiritualidade. Uma pessoa que cresce no caminho em direção a si própria é uma pessoa que é capaz de, nas relações, descobrir o espiritual. É dessa qualidade de relação que surge o amor. Daí todos os ensinamentos éticos, que têm no fundo o único objetivo de criar relações de respeito profundo pelo outro, seja humano ou não humano. Porque é uma mente capaz de não seguir regras morais, mas seguir uma sensibilidade real, viva, por aquele com quem está em estado de encontro. É essa mente que pode descobrir esse tipo de vínculo que realmente gera o amor. Então, viver é estar em relação. Viver é estar descobrindo a profundidade dos vínculos. E viver é descobrir o potencial de amor que de todos os encontros pode surgir. Isso envolve um estado de liberdade que não honra compromissos e vinculações? Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Compromissos, vínculos de compromisso, são fundamentais para que a vida se organize. Aqui o que nós estamos falando é o que está dentro da mente que tem vínculos, que faz os vínculos. Qual é a qualidade do vínculo que ela consegue criar? E a mais profunda qualidade desses vínculos é a dimensão espiritual da relação. Porém, a dimensão espiritual da relação, ela se esvai, ela apaga, ela desaparece na hora que existe controle sobre o outro. Porque quem faz o controle sobre o outro é o estado de medo, não o estado de abertura. Por isso também é tão difícil o trabalho com apego, o trabalho com a possessividade, porque nós crescemos a partir, né, de crenças de pais e de mães e de maneira de estruturar nossa vida em sociedade, que dão posse de um em relação ao outro. Essa ideia dos vínculos, né, e compromissos me faz lembrar uma piada sobre o desapego, que eu já contei outras vezes aqui, mas possivelmente muitos aqui não escutaram. Né? Vocês sabem que antigamente havia um sannyasi, um hindu retirante, que se dedicou ao caminho do desapego e tinha plena consciência da necessidade do desapego para a vida espiritual. Né? Então, ele foi tão radical no seu compromisso com o desenvolvimento do desapego, que ele não tinha mais absolutamente nenhum bem a não ser duas tangas. Duas tangas. Era a máxima simplicidade. E ele ouviu falar que havia um grande mestre do desapego que morava em um lugar distante, na Índia, e peregrinou para escutar os ensinamentos desse grande mestre do desapego. Quando ele chegou, teve uma surpresa muito grande. Esse mestre do desapego morava num palácio feito de sândalo, de mármore e sândalo, exuberante, maravilhoso. Exalava o perfume de sândalo, que era cinzelado com uma precisão, com uma qualidade artística maravilhosa. E esse discípulo do desapego, esse aspirante ao desapego, olhou para aquele palácio e no íntimo dos seus pensamentos ele disse assim: esse mestre não deve ser sério. Olha o palácio em que ele mora. Uma pessoa desapegada não moraria num palácio assim. Né? Ele deve ser um embuste. Mas já que eu estou aqui, deixa eu escutar os ensinamentos dele.
E quando perguntou onde estava o mestre, disseram que ele estava ensinando os discípulos na beira de um rio. O discípulo, então, sabe o que fez? Ele precisava lavar uma das tangas. Lavou essa tanga e colocou essa tanga pendurada num pedaço de madeira de sândalo e foi escutar os ensinamentos do mestre. Sentou lá e não conseguia escutar porque ele só ficava pensando: esse mestre com aquele castelo não deve ser sério. E de repente aparece alguém correndo do palácio e diz assim: mestre, mestre, o palácio está pegando fogo. Aí o mestre escutou aquilo, todo mundo ficou em polvorosa e o mestre assim: relaxem, relaxem. Eu não disse a vocês? Tudo passa. Aquele palácio, lindo como é, está em vias de desaparecer. E o discípulo, na hora, pensou: minha tanga! E saiu correndo atrás da tanga dele. Eu perdi a tanga. É uma piada que mostra que qualquer coisa pode ser vivida e mesmo ter sem posse. Um vínculo pode existir sem apego. Um vínculo de profundo amor pode existir sem apego e sem posse. Um psicólogo importante na história da psicologia humanista e transpessoal, Maslow, criou dois conceitos, que era o amor de ter e o amor de ser. O amor de ter é esse bem conhecido nosso, né? Em que aquilo que nós sentimos que possuímos, criamos uma relação de possessividade, né? O que nós gostamos, nós queremos para nós. Grande parte dos sofrimentos, em termos globais, acontece por conta disso. Nós queremos para nós. O amor de ser, diz ele, é o amor que se encanta com aquilo que é porque é. Não se cria uma relação de poder e apego, mas de encantamento pelo que é, de admiração pelo que é. Essa é uma mente que tem esse amor de ser, é uma mente que pode cultivar o crescimento do outro, que apoia o desenvolvimento do outro, que confia no caminho do outro. Porque uma diferença muito grande, isso fica muito óbvio nos livros teosóficos, uma diferença muito grande entre a espiritualidade viva, real, e a espiritualidade que é falsa, é que, na real, o mestre e os parceiros evolutivos trabalham para libertar a consciência do outro e dar-lhe autonomia. Na falsa espiritualidade, que nem pode ser chamada de espiritualidade, trabalha-se para controlar a consciência do outro, porque algo se ganha com isso. Ou dinheiro, ou admiração, ou outras coisas. De maneira que a espiritualidade real está junto, ela caminha junto com a liberdade. Isso é trocar a pele, é deixar que as coisas que cumpriram a sua função possam ir embora. Atividades importantíssimas que nós tivemos na nossa infância não fazem mais sentido hoje, né? Até pessoas que foram muito importantes para nós numa determinada fase da vida, com a impermanência, ou seja, com a mudança, com o ciclo, os encontros já não fazem o mesmo sentido. Já com outras, o sentido permanece, independente do tempo. E se essas relações são bem nutridas, elas passam a ser uma bênção. Uma bênção. E é importante que as relações sejam uma bênção, porque relação é o caminho. A relação é a capacidade de tornar um momento sagrado. Mesmo quando você está absolutamente sozinho, mas olha para dentro de você e vê a consciência e a vida, você está em relação com algo mais, com algo profundo. E nesse estado de meditação há uma relação profunda com você mesmo. Uma das características mais interessantes, né, da mente que funciona a partir do medo e da mente que vive presa nos vínculos de posse é a sua inquietude. Porque a inquietude segue o medo.
Porque a inquietude gera uma tensão, mesmo que não seja, o medo gera uma tensão, mesmo que ele não seja percebido, ele gera uma tensão na consciência. Existem medos que são óbvios, né? Porque há riscos reais. Agora, esses medos mais delicados, esses medos mais sutis, que são os medos de abandono, de perder um lugar de importância na vida do outro, mesmo que não estejam se apresentando à consciência, eles ocupam um cômodo nessa casa interior. E ao ocuparem um cômodo nessa casa interior, a porta desse cômodo está fechada e ali está escuro. Então passa a ser uma fonte de vibração que gera tensão. Vocês lembram aquele livro que ganhou, talvez alguma aqui nem tenham nascido, mas vocês lembram A Insustentável Leveza do Ser? O modo de viver escrito ali não era sustentável, vocês concordam, né? O que seria uma sustentável leveza do ser? Eu visualizo a sustentável leveza do ser como uma espiritualidade plenamente vivida. E essa é uma espiritualidade em que os vínculos de amor são constantes, permanentes e existe zero de controle. Existe um honrar do caminho do outro. Existe um cooperar com o caminho da vida. Existe um não depender. Existe um caminhar que vai se tornando leve. Porque a mente vai se tornando leve. Porque quanto menos esses núcleos de medo que levam a núcleos de controle estão presentes em nós, a mente vai ganhando uma amplidão extraordinária. E aí os vínculos vão ganhando outra qualidade. Vão ganhando outra qualidade. O curioso é que o caminho do desapego ele começa com os próprios pensamentos. Porque nós somos muito apegados a alguns pensamentos e muito apegados a algumas áreas de interesse. E na hora que você senta para meditar, imediatamente pipocam na mente esses pensamentos e essas áreas de interesse, esses desejos ou essas questões mal resolvidas, elas vão aparecer na sua mente. Esse é o efeito sutil do apego e da possessividade. E é nessa dimensão sutil que está o grande campo de batalha, Kurukshetra, né? Como o Bhagavad Gita ensina, onde se começa a exercer o desapego. No ato da meditação, quando você tenta sentar e ver a sua mente ser tomada por pensamentos que, em geral, são pensamentos interessantes ou preocupantes, exercer desapego em relação a eles, deixar que eles passem, né? Aprender a deixar que eles passem, aprender a deixar que assuntos de interesse possam ir embora, aprender a deixar que assuntos que são preocupantes possam ir embora. E você, por um momento, você descobre um estado de profunda tranquilidade, porque exerceu o desapego no nível mais sutil, que é das relações com o seu pensamento. Na medida em que a sua mente vai ganhando, você vai ganhando essa habilidade, essa mestria de desapegar-se, a meditação vai se tornando um profundo exercício de crescente desapego. E quanto mais esse desapego vai ocorrendo, você vai entrando num campo de silêncio. E daqui a pouco não existe mais pressões, apegos ou assuntos que geram controle, poder dentro de você. E aí a sua mente vai se tornando cristalina, vai se tornando calma. Você começou a aprender a se relacionar com as pessoas que visitariam o seu pensamento, as situações que visitariam o seu pensamento, já de uma maneira mais livre. Uma das maiores tragédias da experiência do poder, da possessividade, é que a nossa percepção do outro fica profundamente limitada ao que nós esperamos dele ou dela.
fica profundamente limitada ao conceito que nós temos dessa pessoa. Quanto mais apegada uma pessoa é e mais dependente alguém se torna de outro, mais dificuldade ela tem de ter a experiência de simplesmente descobrir quem essa pessoa é. E por isso muitas relações envelhecem, muitas relações se enfraquecem. Porque o que é essencial numa relação viva, que é essa abertura para descobrir quem é o outro, se perde no conceito que nós criamos do outro para poder nos sentirmos seguros ao exercer todo esse mecanismo de apego e de controle. Ao contrário, a experiência de abrir o coração, ver quem é o parceiro, a parceira, o filho, a filha, o amigo, simplesmente buscar descobrir quem é um ato de dar permissão à vida, de dar permissão ao autêntico dentro do outro. E quando esses outros podem ser quem realmente são, aí acontecem as melhores relações que a gente pode vivenciar. Relações que surpreendem, porque nós, intimamente, somos surpreendentes. Surpreendentes na complexidade, na beleza e na profundidade dos nossos mundos internos. E quando essa complexidade pode vir à tona e pode ser expressa para o outro, essas relações ficam absolutamente excelentes. E excelentes porque são verdadeiras. E é só a partir desse nível de verdade profundo das relações que as relações se tornam caminho. As relações se tornam o campo do amor, as relações se tornam a presença do espiritual. Vai ficando assim muito claro por que tanta ênfase em apego, em desapego e não possessividade. Porque o poder dessa âncora, por mais evolutiva que seja, contamina, pesa e limita a consciência, limita a experiência humana básica, tira a qualidade dela. Feliz daquele que consegue experimentar a liberdade de deixar ir, deixar ser. Quando uma relação entre, por exemplo, um casal se dá a partir desse sentimento de constante deixar ir, paradoxalmente, essa relação tende a se renovar a cada instante. E os vínculos vão ficando mais profundos. Vão ficando mais profundos, talvez não mais profundos, porque mesmo nas relações de apego o vínculo é muito profundo, mas vão ganhando uma qualidade encantadora. A outra pessoa vai se tornando cada vez mais encantadora. E vai ficando muito claro como nós facilmente podemos ser enganados por esses mecanismos de apego e poder, apego e controle. No caso, por exemplo, de coisas materiais, mais um campo de peso. Mais um campo de peso. Primeiro, claro, por conta do desejo, da busca de mais e mais propriedades, né? Mais e mais riqueza. Pesquisas recentes mostram que o nível de bem-estar subjetivo ele só está associado ao crescimento da riqueza material até um certo ponto em que essa riqueza permite uma maior liberdade e um estabelecimento de condições confortáveis para o viver. Quando passa desse nível, o crescimento da riqueza não é acompanhado pelo crescimento do bem-estar subjetivo. Portanto, a relação com as propriedades e com as coisas, se a gente olhar do ponto de vista de tudo isso que aqui a gente está falando, da leveza e da libertação da consciência, passa a ficar também claro porque algumas tradições enfatizam tanto, não bota a sua energia, não invista a sua energia
nos tesouros da terra. E não que eles não sejam importantes estrategicamente na vida, mas não acho que seja esse ensinamento essencialmente o não tenha nada, como o nosso yogi de 2 tangas, né? Mas que a nossa relação com os objetos, com as propriedades, seja uma relação igualmente livre. E na medida que ela é assim, igualmente livre, uma grandeza de alma vai começando a surgir. Um estado de mais paz e mais tranquilidade vai começando a surgir. Quando a gente acrescenta a tudo isso a ideia do karma, né? Karma, que diz o seguinte: nesse exato instante você está criando o que você vai viver amanhã e depois de amanhã, e talvez ainda depois de amanhã. Hoje você está experimentando exatamente o que você criou ontem, anteontem ou muito antes de ontem. Ou seja, nós estamos criando o nosso futuro a partir do que nós pensamos, da qualidade do que nós fazemos, da qualidade do que nós falamos. Se é assim, qualquer coisa que surja, ou que aconteça, ou que incida sobre nossos bens e nossas propriedades, é também uma responsabilidade nossa. Eu me recordo de uma situação em que um pai de família entrou num carro com seus filhos. E quando ele entrou no carro, era uma pessoa que tinha alguma noção de karma. Quando ele entrou no carro, percebeu que o painel do carro tinha sido arrebentado e o rádio tinha sido roubado. Quando os filhos entraram no carro, reagiram com raiva, com absurdo, como alguém fez isso, uma reação supernatural, né? Mas o pai tinha uma percepção ampliada do karma. E a resposta dele para os filhos foi a seguinte: é muito bom que o karma que volte de um jeito assim, né? Se a perda foi só isso, tá bom demais. Celebro o que aconteceu, porque o que aconteceu, seguro que foi gerado por meus pensamentos, ações e palavras em outro tempo. Esse é um dos exemplos de como um entendimento profundo do karma, que é uma explicação de algumas filosofias espirituais sobre os fenômenos da vida, das perdas, ganhos, acontecimentos, enfim. Como o entendimento disso dá uma certa tranquilidade e uma certa sabedoria para reagirmos às coisas que ocorrem na vida. Ao mesmo tempo, dá um profundo poder, o bom poder, que é o poder de você, aqui e agora, pelas escolhas que faz, ter a consciência de que está gerando o futuro. Isso dá também uma profunda responsabilidade. Mas um dos melhores ganhos, seguramente, é aprender a acolher o que a vida traz a partir de uma perspectiva que põe um pouco de ordem no aparente caos dos fenômenos, né? Vocês conhecem aquela historinha de um velho árabe que o filho ganhou de presente um cavalo árabe maravilhoso, e alguém veio dizer a ele: mas que felicidade é essa do seu filho, não é? Ele ganhou um cavalo lindo, maravilhoso. E o velho respondeu: pode ser que sim, pode ser que não. Como assim? Maravilhoso ter um cavalo desse. Pode ser que não. O que acontece? O filho começou a andar no cavalo e foi ganhando coragem, e numa dessas ele levou um tombo do cavalo e quebrou fêmur, quebrou joelho, foi um caos, né? Aí aquele mesmo indivíduo veio falar com o velho: olha, honro muito a sua sabedoria, de fato não foi uma coisa boa o seu filho ter ganhado aquele cavalo. E o velho respondeu: pode ser que sim. Naqueles dias estourou uma guerra daquele reino com o reino vizinho.
Todos os jovens foram convocados, menos ele, que estava numa cama se recuperando da fratura do cavalo. Então aquele indivíduo ficou absolutamente fascinado com a sabedoria do velho e foi lá dizer: olha, agora eu estou completamente emocionado, você realmente tem muita sabedoria. Me mostrou que seu filho ter se quebrado foi realmente uma coisa boa. E o velho respondeu: pode ser que não. Porque essa é a intangibilidade, essa é a imprevisibilidade do viver, que por trás tem uma ordem, Todos os fenômenos provavelmente têm uma ordem inerente que nós frequentemente não podemos compreender, a real dimensão e a real profundidade dela. Os sábios podem. Os sábios, aqueles que vêm mais longe, podem entender que aquilo que parece tão importante agora, quando perdido, pode ter um sentido para ser perdido. Como disse esqueci o nome do autor, infelizmente. Um existencialista chamado Marcel. Ele dizia: quando a morte comparece, existem realidades que só podem vir a acontecer por conta da morte. Ou seja, quando algo acontece e nos decepciona muito e nos frustra, ao mesmo tempo abre novas possibilidades. Essa é a sabedoria da própria vida. A consciência, sob a égide do apego e da possessividade, jamais consegue ver isso. Jamais consegue ver que tudo continua e que pode ter um sentido para as transformações. A mente do sábio, não. A mente do sábio vê mais longe. Então, aquelas coisas que são inexplicáveis no agora, né, mesmo que não possam ser entendidas, sabe-se que um dia a gente vai entender. Esperamos que um dia se entenda. De qualquer maneira, é fato que a experiência das transformações que nossa vida nos trouxe, e lembrem bem das grandes transformações que vocês viveram, lembrem bem das grandes frustrações que vocês viveram, como elas foram seguidas de portas que se abriram, nos levando para o novo. Quantas vezes nós ficamos sofrendo, tentando fechar a porteira da mudança, e gastamos uma energia enorme nisso, não aceitando que as coisas sejam como são, o que não significa, de forma nenhuma, não lutar pelas causas que merecem luta. As causas que merecem luta merecem a força, merecem o empenho. Mas às vezes, mesmo elas as circunstâncias passam por transformações que envolvem um caos previsível. Vocês veem como nós estamos vivendo nesse instante um ressurgimento do pensamento conservador no mundo, não é? Em todas as áreas. Na área religiosa, o que cresce? Cresce o fundamentalismo. Crescem aqueles que precisam se apoiar em crenças muito definidas, interpretações frequentemente literais, para organizar um entendimento da realidade que o livre da ansiedade e do caos. Na base de todo fundamentalismo, ainda acho eu, está o medo. Essa é uma opinião pessoal. Está o medo. Vocês veem o pensamento político conservador, frequentemente a serviço de agendas de interesses privados, também com um medo total de perder o controle, um medo total do novo. E assim os conservadorismos vão surgindo nesse tempo que nós vivemos, que é também um tempo de muito medo, de muita insegurança. É um medo de ansiedade, é um tempo de ansiedade. Então, esse é um tempo em que o pensamento conservador tenta dar respostas para a complexidade dos desafios que nós vivemos.
Infelizmente, para o pensamento conservador, a complexidade da realidade é maior do que as respostas podem chegar a oferecer. Provavelmente nós estamos vivendo um tempo em que o conservadorismo vai imperar, tentar resolver o que não consegue resolver, e algumas pioras vão acontecer. Mas na dialética da vida, né, períodos de conservadorismo e de mudança vão sempre se sucederam. E o depois sempre vem. E aquilo que é muito definido agora, em algum momento vai morrer. E vai chegar uma coisa nova. Quando a gente olha em grande perspectiva, aquilo que parece um caos nesse instante é já a preparação da ordem que vai vir. Essa é a sabedoria da vida. Mas só uma mente aberta à mudança, uma mente livre das suas ideias rígidas, das suas vinculações também rígidas, apegadas, com base no medo, só uma mente livre de tudo isso pode conseguir olhar em grande perspectiva e estar em paz mesmo dentro de mudanças incompreensíveis. De qualquer forma, como dizem alguns, um texto importante do yoga, o caminho da transformação é o mais difícil e o mais fácil. Ele é o mais fácil porque ele não depende de nada além de você com seus próprios pensamentos. E também é o mais difícil por causa disso. Todos nós estamos frente a esse desafio de nos vincularmos de uma forma apegada que acaba suprimindo o amor e a luz. E todos nós temos em nós os instrumentos para reverter isso e experimentar estados de libertação. Que bom que é assim. É isso. Obrigado.